A campanha começou no domingo, né, Reinaldo? Mas na segunda, Sim. Ronaldo Caiado, que é candidato à presidência pelo PSD, anunciou que vai trocar de marqueteiro. Paulo Vasconcelos vai sair e vai entrar o publicitário Marcos Carvalho. Antes estava à frente das redes sociais do candidato. Essa troca acontece, como eu disse, no segundo dia oficial de campanha, que foi iniciada por ele no domingo em cidades aqui do entorno do Distrito Federal, né? Fica aqui no Goiás. E segundo o ex-governador de Goiás, essa mudança no marketing ocorreu porque o Paulo Vasconcelos está comprometido também com outras candidaturas e o Caiado queria exclusividades. Ele disse o seguinte: Paulo Vasconcelos é muito querido, mas está em outras campanhas. Segundo ele, o pedido era de dedicação exclusiva porque o momento exige o máximo de dedicação. O Paulo Vasconcelos também participa da campanha do PL para o estado do Rio de Janeiro, encabeçada pelo Douglas Ruas, e de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais. Ele tem no currículo a campanha presidencial do Aécio Neves em 2014 e a reeleição de Cláudio Castro, que foi vencida em 2022 no primeiro turno. Muitas campanhas. A vida dele realmente. Acho que o Paulo Vasconcelos falou assim: eu preciso me livrar de pelo menos uma derrota. Né? Não sei. Né? Mas, segundo o Caiado, muito querido. Tal. E aí o Caiado, não sei se já, né, sobre os eflúvios, né, da campanha, o Caiado participou, né, de um evento aqui em São Paulo, né, e disse que, não sei se já com o novo marqueteiro, né, dando as dicas para ele, e disse: veja você, meu querido Rafael, que é mais perigoso ir para Salvador do que para a Ucrânia, né? E aí, aqui em São Paulo, num evento do Santander, né? Para quem não é exatamente muito popular no Nordeste, não parece ser uma fala muito boa, né? E aí voltou a responsabilizar o governo federal pela questão da violência e essa coisa toda. Isso explica por que a gente não consegue ter uma direita não bolsonarista como alternativa. Quando se fala essa besteira de polarização, né, de novo, né, poderia não ser polarizado. Chega de Lula, o próprio Caiado vem com essa tese, né? A eleição dos rejeitados, chega de Lula, chega da família Bolsonaro, chega. Sim, mas o que se oferece como alternativa é o quê? É o quê? Né? Não, Salvador pode não ser um exemplo de segurança pública. Agora, essa comparação com países em guerra, um negócio despropositado, até porque a própria guerra cria sistemas de segurança também para se proteger do inimigo que acabam sendo sistemas de segurança interno. É tudo errado, tudo mal pensado, né? Hostil, inclusive, com a população da Bahia, né? Com a população de Salvador. E aí, né, o Zema, que participou também desse evento do Santander, explica, nós estamos na 8,3 aí, o Zema explica porque ele tem 2%, às vezes menos. De novo, ele vem com essa história. Olha só, vamos lá. Já que a gente está falando de frases infelizes, o candidato à presidência Romeu Zema ele afirmou que programas sociais estão criando uma geração de imprestáveis que se recusa a trabalhar e prefere fazer bico. A declaração foi dada na segunda-feira durante essa conferência, como você disse, a 27ª Conferência Anual Santander, aí em São Paulo. Ele falou assim: nós estamos criando uma geração de imprestáveis que se recusam a trabalhar e optam por ficar fazendo bico. E isso está passando de pai para filho. Que bico qualifica um profissional? No lugar onde não tem processo, não tem qualidade, não qualifica. E ainda durante esse evento, o Zema defendeu uma revisão dos programas sociais que, segundo ele, tem muita fraude e muito mau uso, e afirmou que os benefícios deveriam ter contrapartidas. Falou o seguinte: quem recebe, tiver 3 ofertas de emprego e recusar as 3, vai ter o pagamento suspenso.
No mesmo evento, o Zema também defendeu a privatização das estatais, afirmou que não existe vaca sagrada. Para ele, as empresas públicas são estratégias para políticos, mas nocivas para a sociedade. O candidato também taxou o governo de pró-bilionário e definiu o cenário econômico como um círculo vicioso de endividamento e juros elevados. Eu tenho receio, não sei, tenho receio que tenha sido aplaudido nesses ambientes. A rigor, cada um faz o que quiser, não sou eu que vou falar para o Santander, faça isso aqui. Eu nem sei porque esses caras estão sendo ouvidos. Vamos ser muito pragmáticos. Estão sendo ouvidos para quê? Para produzir conteúdo? Não sei. Não vai ganhar. Não vai disputar o segundo turno. Vai falar aquilo que se sabe, essas bobagens absurdas, asquerosas. Está falando o cara que ficou quase 60 milhões, 49 milhões mais rico em 4 anos. Mas é porque ele tem a participação lá na empresa da família dele? É verdade. Empresa essa que contou com incentivo fiscal estadual quando ele era governador. Que é, no fim das contas, a história do patrimonialismo no Brasil. Entende? Eu acho... É muito impressionante isso. Agora, pelo menos, né? Não, isso não é falar bem, não, tá? É só chegando ao extremo do que me parece abjeto. Mas o Zema diz, olha, eu quero dar um choque nas contas públicas, né? Que é a hora em que o empresariado aplaude. Só não quer perder subsídio, não quer perder incentivo fiscal, isso não. 800 bilhões por ano no Brasil. Isso tem que ser mantido, claro. Senão, como é que compra lanche, apartamento em Miami, né? Praia particular, fica difícil. Né? Mas ele diz, eu quero cortar do pobre mesmo. Quero cortar do pobre. Não quero dar mole para pobre. É do pobre que não vou cortar. Pelo menos ele fala isso. O ajuste fiscal do Flávio, que diz que vai ser correspondente a 1,5 ponto do PIB, ele poderia dizer de onde. Como Milei é o ídolo, né? Sendo Milei o ídolo, deve ser de pobre também. Porque uma das... aqueles que se colam no Milei dizem o Milei teve a coragem, né, de falar o que ia fazer. Vamos cortar tudo e não sei o quê. E aí a gente aqui no Brasil, que especialmente alguns analistas econômicos, que acham que é preciso ter a coragem de cortar gastos dos pobres, com os pobres. Né? Temos que ter a coragem de fazer isso. Eu insisto que... Acho até que a frase é minha, mas é tão óbvia que talvez nem seja. Só existe coragem contra os poderosos. Não existe coragem contra os fracos. Toda coragem contra os fracos é covardia. Dizer de novo. Só existe coragem contra poderosos. Senão não é coragem. É covardia. Né? Esse negócio de que é preciso ter a coragem de mexer com os benefícios sociais, não. É preciso ter a coragem de mexer com as despesas tributárias. Foi preciso ter a coragem de taxar os super ricos. Porque esses são poderosos. Esses têm lobby no Congresso. Aí é preciso ter coragem. E se eu falar, é preciso ter coragem de discutir o Plano Safra? Não, eu defendo o Plano Safra. Mas se você quer ter coragem, você tem que ter coragem de defender o Plano Safra. Não, é preciso ter coragem de enfrentar o MST. Mas por quê? O MST?
sem terra? É preciso ter coragem? Aí é covardia, não é coragem, né? Vamos ser claros. A campanha deste ano é para 27, 28, 29 e 30. Tarcísio de Freitas já está de olho em 30, tá? Ele nacionalizou a discussão de temas paulistas no seu primeiro dia útil de campanha, durante um debate com representantes do setor da saúde, nessa segunda-feira. Nesse evento, Tarcísio falou de bets, endividamento da população, sistema penal e de audiências de custódia, orçamento da União e dificuldades de financiamento do SUS. Além disso, o governador defendeu uma reforma orçamentária como forma de esvaziar o poder das emendas parlamentares na execução de gastos públicos. No início da fala, o Tarcísio abordou temas como a tabela SUS paulista, que envolve o complemento estadual aos valores pagos pelo SUS a entidades que atuam na saúde pública, calculado por procedimento. Só que depois o governador falou de temas nacionais e afirmou, por exemplo, que ou o Brasil acaba com a BET ou a BET acaba com o Brasil. Em outro momento, ao ser indagado sobre emendas parlamentares, o Tarcísio disse o seguinte: muita gente pergunta como é que a gente vai resolver o problema das emendas, aquele gênio que não volta para a garrafa. O gênio não vai voltar para a garrafa quando a gente olhar o orçamento como um todo. Eu concordo com tudo que ele está dizendo aí. Eu concordo com tudo que ele está dizendo aí. Eu quero saber se ele está num grupo político e se alinha com um grupo político que trata desse assunto. A base dele apoia isso que ele está dizendo. Aqui, seja em relação às bets, né? Adaptando aí o Saint-Hilaire sobre as saúvas, né? Ou o Brasil acaba com a saúva, só acaba com o Brasil. Ele falou as bets, que realmente são uma coisa gravíssima. Gravíssima. Eu lembro que quando o Lula falou parte do endividamento se deve às bets, ele tomou porrada pra caramba. Né? E a coisa das emendas. Bom, Rafael, você é testemunha que eu falei isso sobre... Usei o Saint-Hilaire para as emendas. Ou o Brasil acaba com as emendas obrigatórias, ou as emendas obrigatórias impositivas, ou elas acabam com o Brasil. Agora, então, que essas lideranças façam um pacto. Tá aí. O governador poderia, então, propor. Se ele resolver liderar esse debate, vai ter meu apoio, não para a presidência. Isso. Primeiro, está longe, demora muito. Quero saber. Por exemplo, escola cívico-militar, não vote ninguém que queira escola cívico-militar. Eu fui professor, né? Não posso endossar isso, né? Escola militar, o que é fazer escola militar? Tem um monte de coisa, polícia, violência policial. Agora, essa coisa das emendas está certo. Agora, ele é o que ele está levando adiante? Não, não é o que ele está levando adiante. Como governador, não. Mas nem... O que ele está fazendo é propondo um debate futuro que eu acho saudável. Eu acho saudável. Isso eu acho saudável. Tomara que os candidatos comecem já, né, passada essa eleição, comecem a mirar 2030 e que o tema das emendas seja um deles, porque, de fato, ficou impossível, quase impossível, governar o Brasil, do ponto de vista orçamentário. Né? Porque hoje se discutem os gastos, corte de gastos e não sei o quê, e a questão das emendas passa. Né? Elas viraram parte da paisagem, e elas não são parte da paisagem. Em nenhum país do mundo o legislativo executa orçamento. O legislativo não executa orçamento nem em países parlamentaristas. Porque mesmo nos países parlamentaristas existe a esfera da governança do executivo que não se mistura com o legislativo propriamente, que, por sua vez, não fica direcionando recursos. O legislativo vota orçamento, mas não executa orçamento. Né? Tomara que esse debate, tomara que ele leve adiante. Se reeleito, o governador leve adiante. Se não reeleito, mas de qualquer modo continuar a ser uma liderança política importante, que se leve adiante esse debate para valer.
não seja só espuma para agradar esse ou aquele setor. Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta. Amanhã é um dia muito especial. É uma quarta-feira muito especial, mas amanhã a gente conversa sobre isso. Deixa no ar essa surpresa que teremos amanhã. Reinaldo Azevedo, Será. muito obrigado. Te vejo amanhã, 1h da tarde. Até amanhã, querido. Tchau.